12 horas e 59 minutos. Como diz o ditado, missão dada é missão cumprida. Tá aqui ele, vereador Jamerson. Rapaz, quem disse que ele não vinha, ele veio. Pra quem disse que eu não ia trazer, também eu trouxe. O povo tava me cobrando, viu, Jamerson? O povo tá dizendo, Bruno tá de mal... Rapaz, deixa eu contar até uma novidade. Aproveitar que o Rodrigo tá aqui, toda a comissão técnica do vereador. E eu tive na Câmara. E aí o povo tava me perguntando se eu tava brigado com o Jamerson. Tava andando lá nos corredores. Mas você tá brigado com o Jamerson porque Jamerson sendo seu programa? Eu disse, não, porque agora o homem é vereador, né? As andadas dele também é mais frequente, então também não pode estar todo dia, até porque ele tem que colher muita coisa para quando vir no programa. Tem muita coisa para contar e hoje nós vamos ter muita coisa para contar. E pera aí rapidinho. Estão derrubando tudo aqui já, estão bagunçando tudo. Eu me esqueci até de ligar o meu microfone aqui na rádio. Agora sim, para você que está nos ouvindo aí na rádio também. Tô aqui com o vereador Jamerson da Silva. Da Silva, né? Isso. É porque eu falei Jeremias dos Santos Nestante, que é o presidente, o ex-presidente da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, Jamerson. E para você ter uma ideia, as rádios comunitárias fizeram uma solicitação para os deputados pedindo auxílio emergencial para as rádios comunitárias, pois foi negado. E o primeiro partido que se manifestou para negar isso foi o Partido Novo. Engraçado que é o partido que prega tanto o empreendedorismo, que prega tanto que tem que se ajudar os empresários e etc. E aí você se depara com isso aí, com essa negativa, viu? Mas enfim. Mas vamos lá, Jamerson, seja bem-vindo mais uma vez. Você já é da casa, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Obrigado, Bruno, mais uma vez, por retornar aqui à casa. A comunicação que você faz, a gente sempre tem acompanhado, a assessoria lá sempre me passa lá quando eu não posso assistir. As informações que você passa, que é importante estar ligado nos veículos de comunicação da cidade, porque chega muita coisa até vocês, a população encontra esse canal para desabafar, principalmente quando os temas envolvendo habitação, transporte público, saúde, educação, segurança pública. Acho que isso passa muito aqui por você. E as rádios comunitárias têm esse trabalho muito próximo da população. Essa região aqui, você é muito conhecido, né? Do Gravatá, Ficam, Mangueiral, Parque Satélite, Bomba, toda aqui a região. As pessoas falam muito do seu conteúdo, porque muitas vezes a gente acompanha aqui uns veículos de comunicação, não só em Camaçari, né? No Brasil, que geram conteúdo apenas para anunciante. Aquelas pessoas que pagam para falar aquilo que quem está pagando quer ouvir. Você não, você faz uma comunicação independente. Isso em Camaçari é muito raro. Isso aí tem que falar isso aqui, é verdade. Sua autonomia tem incomodado, como meu mandato também. Isso é normal. E aí eu fico feliz quando eu vejo as pessoas incomodando um sistema podre e nocivo que envolve as mídias de comunicação em todo o Brasil. A gente fica feliz porque está no caminho, na contramão do que é errado, então é uma coisa boa. Jamerson, eu já vou começar, na verdade, Jamerson, já fazendo uma série de perguntas do que eu ouço nas comunidades, e vou deixar bem claro aqui, para as pessoas que já vieram ser entrevistadas por mim, eu não tenho pauta, tá, gente? Não existe essa possibilidade da pessoa vir ser entrevistada e eu já passar quais são as perguntas e a pessoa escolher a pergunta, né? Aqui não existe pauta, quem já participou do nosso programa sabe que eu não faço esse tipo de trabalho. Vai chegar aqui e o que chegou para se questionar, nós vamos questionar, e o vereador Jamerson, ele deixa a gente, inclusive, à disposição para qualquer tipo de pergunta, e eu vou fazer as perguntas, inclusive, que sejam inerentes do que eu escuto no dia a dia nas ruas e saber, de fato, da fonte, que é do próprio vereador. E aí, Jamerson, eu queria começar já com a primeira polêmica que foi dessa última sessão. O que foi que aconteceu, Jamerson, que surpreendeu todos os vereadores nessa última terça-feira, quando você chegou na Câmara, tinham posto em pauta a votação da criação ou da nova comissão de ética e que, curiosamente, você estaria dentro daquela composição, mas não apareceu mais na composição, foi uma chapa única. Curiosamente, também naquele momento, Dr. Samuca pede a saída da bancada da renovação e também aparece com o nome para ser o presidente do Conselho de Ética. E para quem ouviu o nosso programa aqui nos últimos meses, eu já tinha dito, inclusive, que a Câmara tinha tentado
tentar inserir o vereador Jamerson no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Vocês lembram um programa que eu falei aqui que parece que a Câmara de Vereador de Camaçari não tem mais decoro, porque é um chamando de cachorro, de vagabundo, de tudo que era. Cadê o decoro? E foi citado que o vereador Jamerson estaria na Berlinda para ir para o Conselho de Ética. Então, é por conta do decoro. E aí, Deixa eu Jamerson? explicar uma coisa assim. Depois da tentativa de me colocar aí na comissão de ética, nós levantamos lá, nos últimos 6 meses, né, 36 quebras de decoro, envolvendo quase todos os vereadores da casa, porque alguns não falam, né? Mas todos que falam, nós identificamos aí quebra de decoro. Então, a quebra de decoro, no meu caso, seria de um vereador aliado, de um radialista que tenha pressionado, e aí não parte do presidente, pressionou o presidente, que não fez, né? Não fez a vontade do vereador, amigo do radialista, tentar me pressionar, tentar me colocar na comissão de ética, achando que eu iria, de alguma forma, temer. Só dele eu encontrei 17 quebras de decoro do antigo mandato e desse mandato. Está tudo lá guardado. Eu não sou de ingressar com nada contra ninguém por quebra de decoro, pelas palavras ditas, porque contra a imunidade parlamentar. E eu sei que isso não funciona. A quebra de decoro tem a ver com desrespeito, né? Xingamentos, com ofensas, com agressões, com mentiras. Isso aí é inadmissível. Mas a gente entende o jogo da política. É claro que a gente tem que estar armado, né? A gente não pode ir para uma guerra desarmado. Se a pessoa está tentando me atacar, então eu tenho que ter também munição. Eu não sou de recuar aos ataques. Se quiser vir para a guerra, nós estamos aqui para guerrear. Se quiser a paz, nós estamos aqui para pacificar. Porque o interesse ali é do povo, não é interesse em disputa. O povo também não quer ver, viu, essa disputa de vereador. Acho que isso não é interessante. Eu acho que quem busca isso, essa disputa de polarização com um vereador ou outro, é porque não tem competência de resolver o problema da população, ou então não se estabelece enquanto uma liderança e fica tentando desestabilizar os outros demais mandatos. O que houve, na verdade, a saída de Samuca do grupo de renovação, ele tem a ver apenas com um problema pessoal mesmo, entre ele e outro vereador. O vereador Samuca já vinha há meses tentando, de alguma forma, diminuir as disputas internas da região ali de Vila de Abrantes, e nós entendemos que, de forma combinada entre eu e ele e o resto da bancada, que seria melhor ele deixar a bancada e votar com a bancada. Ele continua votando com a bancada, acompanha os nossos projetos, assina os nossos projetos, mas por de uma disputa local, e aí um problema de foro íntimo, claro, nós temos que respeitar, ele deixou a bancada. Isso é super natural. O seu nome para a comissão de ética na Câmara me causou estranheza porque não foi combinado, né? Porque isso deveria ser combinado. Poderia até ser ele, poderia ser outro, tal, não há problema nenhum. Não vejo problema nenhum de ser Samuca ou ser qualquer outro vereador, porque não foi combinado. Não estava na pauta, inclusive, da discussão da sessão de ontem. Quando eu cheguei lá, fui pego de surpresa os demais vereadores, e eu disse, não, vamos conversar. Pode ser até ele, mas tem que conversar, tem que combinar. Quais são os critérios para uma comissão tão importante já ter chapa montada? Então, nós não aceitamos aquilo que foi colocado, apresentamos uma chapa diferente da que estava lá. E aí o que aconteceu foi que, já havendo duas chapas, para não causar o constrangimento de bate-chapa, nós nos reunimos. O vereador Samuca, depois de ouvir os meus argumentos, entendeu que era necessário que ele não fosse o presidente da comissão de ética. Ele é um vereador que ouve, é um amigo meu, antes da política, inclusive, poucas pessoas sabem disso, mas eu conheço o Samuca há mais de 12 anos, temos uma relação de amizade muito boa. Ele me ouviu, não, você tem razão, os argumentos que você deu aqui são suficientes para que eu recue da tentativa de pauta da Comissão de Educação, ou da Comissão de Ética. E aí nós indicamos o vereador Dente de Isqueiro, que tem um bom trânsito com o governo, com a oposição, com todos os vereadores, uma pessoa muito centrada. O líder do governo também indicou o vereador Niltinho também. São nomes bons que nós vamos compor, porque a Comissão de Ética é composta pelo núcleo da casa, é a eleição interna da casa, para que a gente possa organizar aquilo que está errado. Alguns vereadores que chegaram agora também não, e aí
não são profissionais da política, são vereadores novos, que ainda estão aprendendo. Eu tive essa facilidade porque eu trabalhei lá durante muitos anos, fui estagiário, fui assessor, então eu já conheci o regimento interno da casa, tive essa facilidade. Mas as pessoas que chegam na Câmara não têm essa obrigação de decorar um regimento interno, uma lei orgânica, em 2 meses, né? Até porque há sempre mudanças no regimento interno, porque há emendas que são feitas à lei orgânica do município, então há sempre mudanças. E as pessoas vão se adaptando e aprendendo, o que é super natural. Não é motivo de crítica, não. Claro que o candidato, quando é candidato, tem que saber o mínimo. Quando ele se dispõe a ser candidato a vereador, qualquer cargo público, ele tem que conhecer o local que ele vai trabalhar. Não é chegar lá para só aprender, mas muita coisa a gente aprende. Eu, apesar de ter 17 anos fazendo política em Camaçari, trabalhei lá quase 10 anos, eu estou lá todos os dias aprendendo com as pessoas que estão lá, porque todo dia é um dia diferente, todo dia é um problema diferente, é uma solução que você, ouvindo um outro vereador, um funcionário mais antigo, um servidor, você encontra para dar à população. Então, tem muito a ver com isso. Agora, se você me pergunta, Bruno, como é que está o clima da Câmara? A Câmara está pegando fogo. A Câmara, você não vê... você hoje, talvez por conta, principalmente da base, do governo, os jogadores da base, eles não se sentem liderados. Esse é o grande problema. Você não sabe quem vai ser o próximo candidato a prefeito da sucessão, porque o líder é o prefeito, é isso? Mas nós estamos agora em um processo de estabelecer uma nova liderança no município, que tem a ver ou não, né? Porque nós temos um adversário que também pode ganhar a eleição, a gente tem que respeitar a oposição. Mas dentro da base do governo nós ainda não temos um candidato. E por conta disso, na tentativa de estabelecer uma nova liderança, aí há muita disputa. Em alguns momentos, algumas disputas desleais. Eu acho que não vale tudo para chegar ao poder. Eu não sou dessa tese. Tem gente que acha que vale de tudo. Eu acho que não. Acho que a gente tem que respeitar primeiro a reputação das pessoas, a história das pessoas. O que fizeram comigo no início do ano foi um negócio muito sujo. Financiaram um radialista para me atacar. Continuam me perseguindo. Eu dificilmente consigo resolver as coisas no governo, porque tem pessoas que travam a todo momento as coisas dentro da gestão, quando envolve o meu nome, os meus pedidos. Há muita dificuldade. O meu povo, os meus assessores, as pessoas que estão dentro da gestão, estão percebendo isso, que há muitas pessoas travando para que as coisas não aconteçam. Mas isso aí só prejudica a população, porque eu sou um dos vereadores, isso eu tenho certeza, que mais faz solicitações à prefeitura. Infraestrutura, saúde, transporte. Eu tenho lá, Bruno, só até agora, em setembro, quase 400 ofícios, fora as indicações, as PLs para a população. Meu gabinete trabalha de segunda a segunda. E aos sábados e domingos eu estou nas ruas. Então, tentar boicotar o meu trabalho é boicotar o povo. Porque eu não estou pedindo para mim. Bruno, eu não tenho nenhum parente na prefeitura. Podem procurar aí, verificar. Não tenho um parente. Não tenho esposa, não tenho filho, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada. Ninguém em prefeitura. E não quero. Porque eu preciso de liberdade para fiscalizar. Agora, as pessoas que me ajudaram, eu peço por elas. Pessoas que me ajudaram durante a campanha, de se puder dar uma oportunidade, ok. Eu tenho aqui, inclusive, nos próximos meses, talvez, eu vou começar para as pessoas entenderem o meu tamanho na gestão. Eu vou começar a fazer algo comparativo do que eu tenho na gestão e do que os outros vereadores têm, para vocês terem ideia do tamanho que eu tenho. Eu sou pequeno na gestão, me tratam dessa forma, mas eu consigo fazer muito para o povo. Essa é a grande verdade. Tenho resolvido coisas sem conversar com o prefeito, porque tem quase 4 meses que eu não converso com o prefeito em relação à política, não o vejo. Essa é a grande verdade. Mas eu consigo conversar com os secretários, consigo conversar com os coordenadores, com os gerentes, e com um jeito vai conseguindo resolver as coisas para o povo. E volto a dizer, não adianta boicotar o meu mandato. Você está achando que está boicotando o meu mandato? Pelo contrário, só está prejudicando o povo e me ajudando, porque eu boto o povo para trabalhar, boto para ir para a rua, e dou resultados. Isso aí eu tenho como provar. Está lá no gabinete, todos os resultados que eu já apresentei à população. Claro, eu não sou o executivo. Se eu talvez fosse o prefeito, o governador, eu teria poder de fazer. Eu sou o fiscal. Eu sou aquele que cobra que a gestão faça. Agora, Jamerson, já falando nessa questão das indicações, eu percebi que inclusive você
postou algumas peças publicitárias suas com a quantidade de indicações de projetos de lei, etc. Como é que você passa isso para a população de que você faz 40 indicações e de repente o executivo até agora não fez nenhuma? E você está fazendo seu papel de fiscalizador. Inclusive eu vi algumas intervenções suas na UPA, vi intervenções suas recentemente no Sítio Verde, calçadas que estavam quebradas, algumas comunidades que você visitou. Como é que você dá essa resposta para o povo, Jamerson? As pessoas não entendem de que... porque para muitos você faz parte do governo, que o prefeito lhe ouve, que você tem acesso ao prefeito. Não é bem assim. Eu não vejo o prefeito com constância. Me chamaram agora aí, porque tá vindo aí o candidato a governador, aí chegou a campanha, estão lembrando de mim novamente. As pessoas não gostam que fale isso, não. Difícil, mas é verdade, não? Passa 2, 3, 4 meses falando sem falar nisso, com o vereador. Jamerson, nesse instante quando chega o candidato ao governo, chama o vereador. Inclusive, Jamerson, eu vou aproveitar, porque tem alguns eventos que eu tenho feito algumas coberturas, e as pessoas têm me perguntado muito a respeito do vereador Jamerson, e agora vamos tirar a prova também. Acabei de falar, inclusive, com alguns ativistas ecológicos de Arembepe, etc., e que me perguntaram a sua ausência nesse evento de domingo. O que é que aconteceu, que foi um evento que mobilizou a comunidade? Bruno, eu fiquei sabendo, sim. Eu vim participando de diversos eventos envolvendo ao meio ambiente de Camaçari lá atrás, né? Quando a gente fez uma mobilização lá em Arembepe, envolvendo o Cacimbão. A gente conseguiu ali, claro, demais vereadores da região, do DENE, as lideranças locais também, que foram importantes naquele momento, trabalharam para que a gente conseguisse o Cacimbão de volta, o Cacimbão reestruturado. Agora, a agenda da gente é apertada, né? E esse domingo ainda tive um problema de saúde, problema de estômago. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu tenho problemas há anos de estômago. Fiquei em casa, tomando água de coco e água. Não pude sair, mas mandei mensagem para algumas pessoas justificando a minha ausência. Eu gosto até de mandar foto do remédio. Agora... De domingo a pessoa ficar doente, a pessoa até desconfia. De domingo, doente, tá... Agora, Jamerson... Aí eu mandei a foto aqui, ó, não tô bem não, tá? Me desculpa aí, mas pode contar comigo nessa pauta ambiental, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Agora, há rumores, Jamerson, de que tem alguns eventos que, de fato, você não é convidado, você não é anunciado, às vezes. É normal. Não, evento anunciado, não. No evento, se eu não for anunciado, acho que seria um desrespeito muito grande. O vereador estar presente, nunca houve isso, para falar a verdade. Mas há eventos que eu não sou convidado, mas também eu não faço questão não, viu, Bruno, para ser honesto. A gente tem que se sentir bem no lugar que a gente está com os amigos. Quando as pessoas que não lhe chamam para um local, é porque não é amigo seu, né? Não quer você lá. Então você já sabe quem são os seus amigos. Isso é normal, gente. Isso é da política. Quando a pessoa não quer você lá, não gosta de você lá, não vai lhe convidar. Você quer alguém na sua casa que você não gosta, pronto, isso já é um sinal. Na política também é a mesma coisa. A gente entende dessa forma. Se eu não sou convidado, é porque eu não sou amigo, não sou aliado, eu posso me comportar como eu quiser. Eu penso dessa forma. Na vida é assim. Eu vejo muitos vereadores magoados, chateados aí, mas não falo. Eu falo. Porque o que está no meu coração, eu tenho que falar para as pessoas. Porque se eu não falar para as pessoas o que eu estou sentindo, o que eu estou passando na rua, vão pensar que eu estou mentindo. Para me livrar de um problema. Não é comigo, tal. Eu digo, olha, estou passando por isso. O responsável são essas pessoas, o que está acontecendo é isso. Essa transparência com as pessoas é que me faz andar, Bruno, de cabeça erguida na cidade. Eu ando em toda a cidade. Você me vê lá direto na Gleba C, para cima e para baixo. Eu não mudei de local, eu não enriquei em 9 meses, meu padrão de vida é o mesmo, continuo estudando, meus finais de semana é com minha família, então, com as pessoas que eu gosto. Essa questão de evento, convidar ou não convidar, sempre a desculpa é a pandemia, mas você vê que não é. Você vê que isso aí é porque não quer você lá, não quer lhe promover, sabe que você está crescendo na cidade, vou chamar ele não para ele não aparecer aqui, e aí isso me chateia? Não. Isso faz parte da política, né? Se eu tiver uma oportunidade lá na frente, eu vou fazer diferente. Agora, Jamerson, eu percebi também que tanto o PPA do ano passado teve algumas particularidades, porque teve temas importantíssimos do município que não foram citados no PPA, e eu tenho percebido também que muitas ações não estão sendo desenvolvidas. E agora, por último, eu percebi também que a LDO deu entrada em caráter de urgência. Sim. E aí eu queria ouvir sua opinião sobre a questão do PPA e também da LDO. O que é que está acontecendo e
Qual o seu posicionamento a respeito das alterações que tiveram, dentre elas? Bruno, Eu percebi que a verba para comissionados quase que triplicou. Ó, Bruno, houve a discussão do PPA na prefeitura, não fez? Sim. Eu não sequer fiquei sabendo. Eu estou dizendo aqui honestamente. Eu não fui convidado, não fui avisado. O que foi decidido no PPA, se foi de ruim ou de bom, o que foi decidido é com a gestão, não é comigo. Eu digo assim, eu sou vereador. O que eu posso interferir é na LDO. Na LDO eu vou fazer emendas e eu não abro mão. Já coloquei meu jurídico à disposição. E aí, ache ruim quem achar. Se for necessário, eu vou judicializar, porque eu vou colocar as emendas lá para que a população tenha direito a usufruir daquilo que o vereador entende que é melhor para ela. Se a comunidade traz para mim as demandas, eu vou ter que colocar na LDO. Não tem esse negócio de combinar com o secretário, com o prefeito, com a Câmara, não. É meu direito. Eu vou fazer as emendas e vou pedir, vou cobrar. Se não for atendido, eu judicializo. Não tem problema. Rapaz, vamos judicializar, né? É o jeito. Gemerson, eu tenho outro tema aqui bem polêmico e queria lhe ouvir, que é a respeito das ações da SEDUR. Eu tenho recebido aqui com muita frequência a respeito não só dessas notificações, porque tem lugares que está sendo feita fiscalização, tem outras que não, e eu percebi que você também tem feito algumas intervenções. O que é que você destaca, Jamerson, do trabalho que tem se desenvolvido, até porque tem muitos empresários que eu sei também que estão lhe procurando. Sim. Por conta dessas fiscalizações. Saiu inclusive uma matéria no Jornal à Tarde, ontem ou hoje, falando sobre isso. A gente tem que conversar e entender que quem banca a administração pública, quem banca os serviços, quem banca a saúde, segurança pública, educação, os empresários. Nós temos que tratá-los não como inimigos. Tem gente que parece que tem inveja de ver o outro prosperando. A gente tem que... eu vou dar um exemplo aqui do Busca Vida, ali em Guarajuba, o resort que tem ali, o Vila Galé. São 2 resorts que você vê eles deitando e rolando. Mas a perseguição é no ambulante, porque quem me procura é o ambulante. Aí chama eles de cacete armado, chamam eles de mendigos, não respeitam eles como trabalhador. O papel da administração pública não é só punir, só fiscalizar, para exercer o poder de punição. É de orientar. Chama, eu já disse várias vezes em sessões, em audiências públicas, nós temos que tratar essas pessoas com respeito. Ninguém está ali na praia vendendo uma água mineral, um sanduíche, um pastel, porque acha bonito, não é porque precisa. Porque tem que levar o pão para dentro de casa. Nós temos que regularizar essas pessoas, dar a elas as condições de vender, dar a ela um local limpo, um local ideal para que ela possa, de fato, comercializar os seus produtos. Aí me chamaram para uma reunião lá no Vila Galé para eu ter que ouvir que essas pessoas produziam cacetes armados. Tá errado. As pessoas merecem ser respeitadas. E aí eu disse, lá dentro do Vila Galé, nós temos que começar a fiscalizar o Vila Galé. Fica descartando lixo na beira da estrada. Que eles não querem se comprometer com o lixo que eles produzem. Nas construções e os lixos que são produzidos pelos seus clientes. Então nós temos que fiscalizar todos. Não é só o pequeno, a SEDU tem esse papel. A SEDU tem que começar a notificar Vila Galé, Alphaville, Busca Vida. Qual é o problema de mexer com grande? Eu não tenho medo. Eu gosto de brigar com quem é grande. Com pequeno eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir ele, deixa ele falar o que ele quiser, desabafar, porque ele já sofre muito. O pequeno já sofre muito. É essas pessoas que a gente tem que dar a mão. O grande não. Se for necessário, a gente briga com ele, porque ele tem demais. Ainda quer deitar e rolar na nossa cidade? Tá errado. Rapaz, e aí, Jamerson, eu queria também ouvir a respeito da Inocop. Há uma briga muito grande na Inocop, é um dos bairros mais movimentados. A Inocop, ela é perseguida. A palavra é essa. A Inocop, ela é perseguida. Parece que estão lidando com bandidos. E não é isso. São trabalhadores que têm o meu maior respeito. Ali tem donos de bares que dentro do que é possível, porque há período no ano que diminui e há período no ano que eles conseguem fazer uma maior contratação de funcionários. Nesse período agora, que é a chegada da primavera ao verão, eles conseguem contratar até 40 pessoas. Um bar, 40 pessoas no mês. Isso são 40 famílias. Isso diminui o problema social da cidade, a violência. Porque a pessoa empregada evita de estar
num local cometendo um crime, a pessoa tem mais tranquilidade para levar o pão para dentro de casa. Então, essas pessoas, dentro da perspectiva de cidade, elas merecem ser tratadas com maior respeito. O bairro do Enocópio, nós temos que resolver o problema com os moradores. Há um diálogo que tem que ser feito entre os moradores e os donos de estabelecimentos. Aquela região ali, ela vai passar por uma intervenção junto ao PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da nossa cidade, que vai organizar e acabar com os conflitos. Acabar com os conflitos não quer dizer tratar um certo e o outro errado. Ninguém ali é bandido. Eu entendo que os moradores estejam ali insatisfeitos com aquele barulho e tal, concordo. Já conversei com um dos bares ali, olha gente, vocês precisam ter organização. E vejo a relação deles muito boa com os moradores. Isso a gente precisa tratar isso com mais respeito, sabe, Bruno? Porque a gente não está tratando só com pessoas que estão empregando. São um par de família que tem a sua dignidade em jogo, a sua reputação, e as pessoas não podem chegar ali de qualquer forma, achando que vai ofender as pessoas, e porque está com a farda, vai tomar tudo das pessoas. Porque ele também que faz isso, ele também precisa levar o pão dentro de casa, ele recebe ordens. Então esse comportamento tem que mudar. O PDDU vai ajudar muito, porque vai organizar a nossa cidade. Aí vai passar a ser aquela via principal do Enocópio, uma área mista ou uma área comercial, que a ideia é que seja comercial, e as vias de acesso, áreas mistas. E aí, claro, com essa organização, porque faltou isso, faltou organizar. Esse conflito só existe com os moradores e os comerciantes porque o poder público durante muito tempo foi ausente. E essa nova legislatura, essa nova Câmara de Vereadores, essa discussão, e eu tenho que fazer justiça aqui, o vereador Ivandel, o vereador Herbinho, que entraram comigo nessa discussão de organizar aquela região do Enocópio. Isso é muito importante. Isso acaba com os conflitos. Porque você vai dizer assim, colocar limites. Isso pode, isso não pode. É até aqui, aqui você não pode ir. Porque os donos dos bares ficam lá, eles têm alvará, eles pagam seus impostos, eles produzem para o município, receita. Então nós temos também que fazer a nossa parte. A parte é o PDDU. Não basta o poder público ir lá multar esses comerciantes se ele não oferece dentro do que é legal, dentro de uma perspectiva legal, as condições que tem a ver com o PDDU. O PDDU organiza, o poder público precisa organizar. Depois que organizar é que você vai para lá punir. Não pode punir antes de organizar. Agora, Jamerson, eu tenho ouvido dos comerciantes até de lá do Enocópio que é uma resistência muito grande da secretaria e dos órgãos que fiscalizam. E esses dias você também fez uma intervenção com essa reunião. Você percebe que há, na verdade, essa falta de sensibilidade ainda, falta ainda um diálogo também bom com o governo, porque o que os empresários também reclamam é isso, que conversa num dia, no outro dia eles fazem totalmente o oposto. Sim, a gente percebe o seguinte, eu já tive em 2 conversas com o Coronel Castro, eu percebo dele muita vontade de fazer, mas assim, a gente delega a quem a gente confia. Coronel Castro, ele é uma pessoa extremamente preparada. Arcanjo, só corrigindo, Coronel Arcanjo. É porque nesse instante Castro vai entrar aqui na polêmica. Eita, Zorra, é verdade isso. Coronel Arcanjo, me desculpe, Coronel Arcanjo é uma pessoa muito competente, é um servidor aposentado da Polícia Militar, tem um maior respeito e confiaram nele essa missão. E a missão dada a ele não é fácil. Por quê? Ele, com a carta branca que deram, faz, só que a política desmancha por cima. E aí fica a impressão de que ele fez o acordo e ele mesmo desfez. Não é assim que funciona. E as pessoas sabem como é que funciona a política. Ele vai lá, ele recebeu a carta branca, faz, executa, para combinar o melhor para os comerciantes. Ele é um aliado dos comerciantes. Só que vem a política por cima e desfaz tudo o que ele fez. Passa como um trator. Essas coisas que a gente precisa resolver em Camaçari. Se eu dou a uma pessoa a autonomia para resolver o problema, eu não posso depois desfazer dela, porque perde o respeito. E ele é uma pessoa, um militar, ele não é de afrontar quem está acima dele, de questionar, é a postura dele, e ele não abre o jogo. Ele ali mantém a postura de militar. Eu acho isso bem leal, bem respeitoso da parte dele, mas eu tenho que dizer à população que a culpa não é dele.
É a política que vem por cima e desfaz o que ele faz. Eu conversei com os donos de estabelecimento ali no Nocópio e disse a eles: vocês estão batendo na pessoa errada. O Coronel Arcanjo, ele apenas está fazendo aquilo que mandam ele fazer. Ele cumpre ordens. Eles combinam com você aqui num dia. Nesse dia é feito. Só que no dia seguinte a política vem por cima dele. Então, e aí tem aquele ditado, né? Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Como diz no popular. Eu não obedeço porque eu tenho mandato, eu sou vereador. Não dá para exonerar, não né? Não dá para exonerar. Mas ele tem que seguir as ordens, né? Rapaz, 13 horas e 29 minutos para tentar chegando agora. Eu tô com o vereador Jamerson da Silva, da cidade de Camaçari. De olho em 2022, Geraldo Júnior aproveita isolamento de Colbert Martins para avançar em Feira de Santana. Geraldo Júnior, que está aqui colado com o presidente da Câmara de Camaçari também, o Júnior Borges, um pretenso candidato a deputado, e também está aí na lista dos prefeituráveis para 2024. Jamerson, hoje são dia 22, faltam 2 dias, faltam 4 dias para o aniversário do Centro Comercial de Camaçari, e é outra polêmica, e isso daí veio também aqui para eu poder lhe perguntar, Jamerson, qual a dificuldade que o governo tem encontrado em despolitizar a central de abastecimento, a central, porque o que os permissionários têm conversado comigo, Jamerson, aqui parece que está na hora de acordar e tirar a gestão da Câmara de um cargo público e colocar um gestor que seja permissionário, exatamente. A gestão da feira do centro comercial. E agora, no dia 26, ela completa 20 anos. E aí eu queria lhe ouvir, qual é a dificuldade, Jamerson? E já se falou em privatizar, já se falou em construir um shopping, já se falou várias coisas, mas não impediu 6 interdições do Ministério Público, e o que tem chegado, inclusive, aqui nos bastidores, Jamerson, aqui, provavelmente possa ter uma nova intervenção, porque dos 18 itens citados pelo Ministério Público, alguns já voltaram a acontecer. Então, na sua visão, Jamerson, que você também tem conversado com muitos permissionários, o que é que está faltando, Jamerson, para dar uma nova cara para a feira? Eu frequento muito aqui nosso centro comercial. Ali eu percebo o seguinte: eu conheço o Dinho, tenho o maior respeito por ele, que hoje é o responsável pela administração da feira. A feira, no passado, na gestão passada, era um caos. A gestão do ex-coordenador da feira, não recordo o nome agora, mas era um caos, eu frequentava ali a feira. Dinho conseguiu avançar bastante. O antigo gestor que eu falo não é o prefeito, não, é o gestor do centro comercial. Dinho avançou bastante do ponto de vista de organizar. Ele é permissionário, ele trabalha na feira, se eu não me engano, há 22 anos. Se eu não me engano, Sim. Quase isso que ele chegou ali no início da feira. É uma pessoa que conhece a feira. Agora, tem que dar condição. Tem que dar condição a ele. Eu estou com isso aqui na minha agenda para conversar com o executivo, o chefe do executivo, sobre o centro comercial da cidade. É o primeiro item da pauta que eu tenho para conversar com o chefe do executivo. É sobre ali, porque nós temos uma pessoa competente, mas sem recursos. Porque aquela feira ali, e eu estava conversando com alguns permissionários, e são muitas solicitações que foram feitas, dentre elas, inclusive, há várias mulheres que pedem uma creche, porque 80% das mulheres que tem lá têm filhos, e os filhos dormem embaixo do todo dela, ou às vezes da barraquinha, etc. E tem, dentre essas solicitações que foi feita para o prefeito, inclusive, dessa creche. Jamerson, eu tenho outra pergunta para lhe fazer aqui a respeito da Zona Azul. Parece que teve uma polêmica sobre a Zona Azul. Primeiro você publicou um documento, depois a oposição tentou desqualificar o seu discurso, publicou outro documento, disse que foi fraude, que foi adulterado, etc. Mas o ponto crucial é a Zona Azul, Jamerson, vai ser implantada mesmo em Camaçari, e qual será o que já foi debatido sobre a implantação da Zona Azul? Esse tema já está vencido, né? A Zona Azul existe na cidade. Ela já existe. Ela existe desde 94, no governo Humberto Heller. E em 2010, o ex-prefeito Caetano, em 94 foi o ex-prefeito Humberto Heller, que criou a Zona Azul em Camaçari. Em 2010, Caetano também fez alterações na Zona Azul para que fosse efetivado. Mas de 94 para cá, nunca houve tarifação de cobrança de estacionamento. O que o vereador Herbinho apresentou na Câmara
é o mesmo modelo, mas sem cobrança de tarifa. O que não foi lido na plenária da Câmara, e é por isso que acabou esse tema, morreu, ninguém me fala nada demais, é porque não foi lido a justificativa. Como é que funciona? O vereador apresenta o projeto, a indicação, e é só lido o cabeçalho, porque os textos são grandes. Você teria o quê? Que uma sessão durar 2, 3 dias para ler a justificativa de todo mundo. Então, são 50 indicações, 80 indicações por sessão. Então, por isso que só lê o cabeçalho. Só a leitura desse cabeçalho chega uma duração de quase 2 horas de relógio. Mas se você ler toda a justificativa, foi lida a justificativa da Zona Azul, ou foi lida a indicação, que é o cabeçalho, sem ler a justificativa. Na justificativa ele fala que era sem cobrança de tarifa, e a ideia, a discussão seria em torno... houve o lado bom e houve o lado ruim, porque o lado bom é que vocês sabem quem foi que criou a Zona Azul lá atrás e quem votou e tal, mas houve o lado negativo, e o lado negativo não tem a ver com porque vocês criaram a Zona Azul, não, porque a mentira cai por terra, como caiu por terra. Nós não criamos Zona Azul em Camaçari. Eu tinha 7 anos quando a Zona Azul foi criada em Camaçari, então eu sequer era alfabetizado ainda, estava aprendendo a ler e escrever, não era vereador. Então, a discussão era em torno de mobilidade urbana. A ideia era tentar começar a discutir os estacionamentos, priorizando cadeirantes, gestantes, idosos. A discussão parou, porque os vereadores ficaram preocupados com a discussão, como a população ia entender essa discussão. A discussão era envolvendo mobilidade urbana, garantia de direitos, que é uma pauta importante, só que a politização do tema destruiu a pauta. Aí a pauta está parada na Câmara por causa disso. Aí os idosos, os cadeirantes, as gestantes, foi por isso que o projeto parou. Eu estou cobrando aqui da STT, aí do Coronel Castro, que ele licite o transporte público o mais rápido possível, para que a gente possa garantir o direito das pessoas. Bruno, você acredita que tem pessoas que me procuram com uma multa, hoje mais não, né? Mas no passado me procurava bastante. Me procuravam com a multa porque estacionou o carro numa vaga de gestante, de deficiente, de idoso. Eu não vou defender uma pessoa dessa. Pode ser quem for. Eu não vou defender. Porque está errado e isso é muito grave. Imagina a pessoa estacionar um carro numa vaga de um gestante, de uma mulher gestante. A pessoa não tem empatia com o outro. Se ele faz isso com essas pessoas, faz qualquer coisa comigo. Eu imagino dessa forma. Porque a pessoa não tem respeito pelas deficiências dos outros e as dificuldades naquele momento, no caso da gestante, tem. Então, a discussão era nesse sentido. E parou porque os vereadores, gerou muita polêmica, nós não vamos tratar disso. Aí eu tive que voltar minha pauta para o transporte público como um todo, a licitação do transporte. A licitação do transporte público em Camaçari não é só o transporte, o ônibus para a pessoa. É todo um sistema de transporte público integrado entre sede e orla, que tem a ver com os ligeirinhos, mototáxis, os táxis, os transbordos, as vagas de deficientes, de gestantes, de idosos, todo um sistema, os modais, energia limpa, todo esse sistema, eu estou tentando discutir agora, numa pauta maior. Essa pauta da Zona Azul é uma pauta que está inserida na licitação do transporte público. Eu tentei apenas, junto com o vereador Herbinho, tirar uma parte da pauta maior para discutir, para dar celeridade, que tem a ver com os estacionamentos para idosos, mulheres e gestantes. Ou alguém em Camaçari nunca viu essas pessoas mal educadas estacionadas nessas vagas. Porque assim, Bruno, eu entendo uma pessoa que está reclamando que está com o IPVA atrasado, está com a habilitação vencida, está sem dinheiro para pagar, porque num momento como esse de crise, as pessoas passam uma série de dificuldades. A pessoa não vai tirar de casa o dinheiro do pão, do leite da criança para pagar uma habilitação e um documento de um carro. Eu entendo isso. Agora, eu não consigo entender uma pessoa que não respeita o direito do outro. Isso aí não tem condição. Isso é muito grave. Isso aí, se o vereador passa a mão na cabeça dessas pessoas, está prevaricando. Além de ser desumano, eu estou cometendo um crime. Então, a gente tem que entender o que é a pauta, o que foi a pauta, e depois que as pessoas começaram a perceber que era uma fake news, porque foi uma fake news, nós não criamos zonas azuis na cidade, isso é mentira. E tá aí a cidade, o tempo está passando, alguém já foi cobrado
alguém está sendo cobrado. Se alguém parecer com a cobrança da Zona Azul aí, traga para mim que eu pago. Manda aí, manda aí. Porque Bruno, assim, ó, você hoje já paga. Você vai no centro da cidade, você não tem que estacionar. Aí você vai para onde? Para os privados. Estaciono muito ali no Itaú, tenho que pagar. Vai pro fundo da feira, tem um flanelinha, eu tenho que pagar, não tem jeito. Jamerson, já falando essa questão do trânsito, nós tivemos uma audiência pública e aí, na fala do Coronel Castro, eu vi que ele falou que essa gestão priorizou o transporte público de Camaçari. Eu acho que ele foi infeliz, eu acho que não tem absolutamente nenhuma evolução no transporte público. Se ele falou isso, ele está de brincadeira. Está de brincadeira, porque o prefeito deu todas as condições a ele. Agora ele está mostrando uma série de incompetências envolvendo o transporte público da cidade. Ele não tem condição. Já disse isso volto a repetir aqui. Se ele não tem condição, ele pede para sair ou ele começa a prestar os devidos esclarecimentos à Câmara de Vereadores. Porque nós já fizemos de tudo para ajudá-lo. Tudo. Fizemos audiência pública, colocamos nossos técnicos à disposição, fizemos sugestões, mas ele sequer responde à pauta, que é essa da licitação do transporte público da cidade. Ele pode... Eu não tenho, gente, problema pessoal nenhum com o Coronel Castro. Nenhum. Acho que ele foi um excelente gestor da Polícia Militar, fez um bom trabalho, contribuiu para a sociedade, mas ele não pode achar que a polícia é o trânsito, é diferente. Eu não posso colocar, para você que está em casa entender, um jogador de futebol para jogar vôlei. É a mesma coisa. Ele não tem condição de estar ali dentro. Talvez em outra pasta, em outro segmento, ele seja um excelente especialista de segurança pública, mas ali está comprovado. São quase 9 meses dessa gestão, acho que ele tem mais de 1 ano e 9 meses já na pasta, quase 2 anos, e a gente não vê avanço. E as pessoas me cobram na rua. E eu já ouvi segmentos dizerem que ele bota a culpa nos vereadores. Aí é brincadeira. Tá na mão dele o problema e transfere pra gente a responsabilidade. Porque se me bota lá, eu resolvo. Se eu fosse da área. E se eu tivesse lá e não tivesse condição de resolver, eu pedia para sair, porque não é vergonha. Pedir para sair de um lugar que você não tem condição de assumir. Feia você estar num local, tendo que ouvir isso que eu estou dizendo, porque eu sei que isso é duro, tá, ouvindo isso que eu estou dizendo aqui, e continuar errando ou não dando respostas. Porque a minha provocação aqui não é para comprar briga ou chamar para briga, é para que provoque, para que ele resolva. Porque já foi tanto tempo já tentando dialogar e nenhuma resposta, que agora, talvez com a provocação, ele resolva. Porque se não resolver, fica desmoralizado. Porque eu estou cobrando todo dia. E ele não dá uma solução, nem no mínimo uma solução, a população está vendo. E a população que eu falo é o que usa o sistema de transporte público, que é a maioria. Porque talvez quem esteja me ouvindo em casa agora, esteja no ar-condicionado, ou no carro, em casa, esteja no ar-condicionado, tenha seu carro, possa pagar um Uber, um outro aplicativo, mas não é todo mundo que pode pagar um Uber. Eu recebi uma ligação às 11 horas da noite na semana passada para ir buscar uma pessoa na UPA aqui do Gravatá, porque estava dando R$22 a corrida para levar até a Glebacê essa pessoa. Imagine uma pessoa desempregada pagar R$22 de transporte, eu tive que ir lá buscar. Então a gente não fica feliz com isso. Isso causa em você uma insatisfação gigante com o superintendente. Porque quem pode resolver, quem está lá recebendo, porque assim, tem carro, tem combustível, tem um salário alto, tem uns técnicos, tá faltando o quê? Me diz aí. Ô Jamerson, eu vou falar até do transporte universitário neste instante, que hoje, né, eu já recebi aqui essa pauta, mas eu queria, antes de falar do universitário, eu queria saber sobre a autarquia da STT, porque o que eu tenho recebido aqui é que o DISC não funciona, a estrutura está sucateada, sequer talonário. Eu percebi até que você comentou sobre isso na sessão. Não, eu fui cobrar, eu fui na ouvidoria da STT, que fica ali na rodoviária, eu fui cobrar que eles punissem as pessoas que estavam estacionando nas vagas de idosos, deficientes e gestantes, porque eu recebo muita demanda dessa população. E ao chegar lá, eu constatei que as maiores denúncias têm a ver com isso, com o desrespeito a idosos, a gestantes, a cadeirantes, e aos pontos de ônibus que não param, as cooperativas não param, o engenheiro não carrega pessoas, aí fica um mar de confusão que chega ali na ouvidoria da STT, tem a ver com o transporte público.
são as maiores reclamações da ouvidoria envolvendo trânsito na cidade. E aí, quando eu fui pego de surpresa por um agente que estava lá e me disse: nós não temos o talonário eletrônico, que é aquele tablet que o agente usa para multar a pessoa que está ali cometendo infração. E aí me disse: tomaram da gente para que a gente não multasse. Tive que ouvir isso. Eu fiquei assustado com aquilo. Porque, imagine, essa foi a explicação que eu ouvi. E aí comecei a conversar com outros agentes nas ruas, querendo saber cadê o talonário. Nenhum tinha o talonário eletrônico para multar. Quer dizer, a pessoa pode deitar e rolar em Camaçari, estacionar a vaga na vaga de gestante, aprontar a cavalo de pau que não vai dar em nada. Que cidade é essa? É um faroeste isso aqui, o trânsito nosso virou um faroeste. Agora, já me E o superintendente achando que... Ele disse o quê? Como você disse? Que avançou. Foi, disse que... Inclusive eu botei o trecho aqui da sessão, que ele disse que nunca um governo priorizou tanto o transporte público como Camaçari. É porque ele chegou aqui porque ele chegou aqui com um Uno velho e hoje está com um carro pago pela prefeitura. Acho que foi por isso que avançou o transporte na gestão dele. Porque, isso é de indignar. Porque quem ouve isso sou eu, da população. É eu que tenho que ouvir da população. As queixas. Você vai lá no STT, ele nem recebe a população. Eu fico ali todos os dias na Câmara, tendo que ouvir da população diversas reclamações. E eu não vou assumir aquilo que não é de minha responsabilidade. Né? Eu disse na sessão e volto a repetir aqui: a salvação individual. Se precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. Agora, ficar de lá e empurrando para a gente a responsabilidade, se isentando uma série de privilégios, aí eu não vou aceitar. Jamerson, outro questionamento que eu tenho aqui, acho que tem que botar um pouquinho de óleo de peroba lá naquele álcool, no álcool que estão borrifando, né? Com um pouquinho de óleo de peroba. Jamerson, animais de tração animal, o que é que você tem para me dizer sobre isso, Jamerson? Camaçari, eu recebi aqui, você tem uma ideia, semana passada eu recebi 15 fotografias do trânsito de Camaçari, alguns inclusive que houve acidentes de trânsito por conta de carroças, de animais ou de veículos de tração animal, e a população já não aguenta mais isso. O vereador, ele faz esse papel. Se chegar até a mim, eu não consigo ver tudo. Se chegar até a mim, eu vou pedir providências, né? Óbvio. Mas existe uma categoria na cidade que ela também tem que se movimentar. Onde é que estão os protetores dos animais? Né? Tem gente que chega na campanha, faz a pauta dos animais. Eu sou defensor dos animais. Aí passa a campanha e esquece. Porque é nomeado na prefeitura, é nomeado na Câmara, e aí esquece dos animais. Aí na próxima eleição, aí de novo, começa a pauta dos animais. A população, principalmente os protetores, os cuidadores de animais, tem que ficar ligado nisso. Porque é muito fácil só fazer a defesa na época da eleição e só cobrar do vereador. Porque se chegar até a mim, eu vou lá e faço a denúncia, cobro providências, eu faço a minha parte. Mas os protetores, as pessoas que dizem que amam os animais, elas deveriam estar mais atentas. Onde é que estão essas pessoas? Tem pessoas sérias na cidade que eu contacto quando necessário e tem me ajudado. Tenho conversado com muitas pessoas sérias, mas tem uma turminha aí que só quer saber de nomeação, só quer saber de ser candidato usando essa pauta. Essas pessoas eu não dialogo. Agora, as pessoas que tratam de forma séria a questão da pauta animal, podem contar comigo. Jamerson, eu tenho outra pauta aqui, agora já da educação, que é a seguinte: nós percebemos que houve uma mobilização muito grande por retorno das aulas. Só que na última reunião, inclusive, do sindicato com o Poder Executivo, nós percebemos que tem muitas reivindicações, Jamerson, de muitos anos. Por exemplo, o índice de inflação do IPCA de 2020 para janeiro de 2021, o reajuste do auxílio transporte municipal e intermunicipal, o pagamento das 2 últimas parcelas de retroativo, isso em 2017, para você ter uma ideia. Outro também, índice fracionário de 2017. Como é que está as suas intervenções, Jamerson, por parte também da categoria dos professores? Eu tenho feito uma conversa permanente com professores, principalmente com a ASPEC, que é a Associação dos Profissionais de Educação da Rede Pública Municipal de Camaçari. Para quem não sabe, eu sou presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Camaçari. Hoje, inclusive, eu fui convidado, está aqui a pauta da ASPEC, vai estar também representante da PLB, né, do Sindicato dos Professores, do Sindideda. É importante falar isso porque essas pessoas têm me dado credibilidade, aberto espaço para que eu
trate do tema. É a primeira vez que a Comissão de Educação participa de forma ativa dessas discussões, porque confiam no meu trabalho, estão vendo que eu estou trabalhando isso de forma muito séria. Educação é uma forma de inclusão social, de reparar diversas pessoas que estão sendo cerceadas dos seus direitos. Através da educação você consegue corrigir erros importantes esses, que a gente só vai conquistar com muita luta. Nada vai cair do céu. Eu vou ler aqui a pauta, que na íntegra eu apoio a pauta. Gerência de classe e aposentadoria, redução da jornada de trabalho na pandemia, margem de consignável, eleição da presidência, horas excedentes, educação financeira e o que ocorrer. Eu acho que a pauta aqui das PEC, ela é muito importante do ponto de vista de a gente dialogar com a população. Chegou na Câmara um projeto de lei que a Câmara, para a Câmara aprovar, para que a minha comissão aprove, e eu decidi que nós temos que fazer uma audiência pública, porque os diretores vão passar com esse projeto a receber recursos do município para fazer reparo nas escolas e fazer contratações. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós precisamos fiscalizar esses recursos, para quem vai chegar, quem vai gerenciar esse recurso. Eu quero que os diretores, os professores, os pais, todos saibam o que é esse projeto. Nós temos que dar uma dimensão maior a esse projeto, para que todos possam saber que existe um recurso e que o professor, que o pai cobre. Ao chegar na escola, se encontrar uma porta quebrada, ele possa resolver. Se tiver uma mesa quebrada, ele possa cobrar, porque está na mão do diretor o dinheiro, vai passar para a mão do diretor. Se ocorrer um problema no piso da escola, se a escola não tem acessibilidade, então esse recurso tem que ser usado para isso. Essa é a ideia. Essa discussão de hoje, envolvendo, será hoje acho que é 19 horas, deixa eu confirmar com você aqui, Bruno. Eu até peço quem pensa, participe às 19h30. Vou mandar o link para você para acompanhar também, porque a discussão é muito ampla. Quando a discussão tem a ver com educação, as pessoas tendem a se afastar, porque acham que não tem voto. Isso não dá voto. Mas a gente não tem que estar preocupado só com o voto. Nós temos que estar preocupados com o futuro desse país. Quando você educa uma criança, você tem menos um problema. Quanto menos problema me trouxer a sociedade, mais eu vou poder fazer pelo povo. Eu penso dessa forma. Eu não sou daquele que acha que tem que ser pior para ser melhor para mim. Pelo contrário, eu acho que tem que ser melhor para o povo para ser melhor para mim. Porque quanto menos pessoas me cobrando, eu vou ter tempo para me dedicar à minha vida. E o político, quem é político, quem trabalha na política sabe que quem entra na vida pública, ele abre mão, quando você é comprometido, é claro, abre mão da sua liberdade. Eu não consigo ir em uma praia, eu não consigo ir em um bar, numa igreja, sem que as pessoas me notem e tragam um problema para que eu tente ajudar. Mas eu não posso reclamar disso. Eu escolhi esse caminho. Eu disse que seria eleito para isso. Então, se eu não posso ajudar, eu tenho que, no mínimo, ouvir a pessoa, fazer um encaminhamento e explicar por que eu não posso. Não posso me esconder como muitos se escondem aí. Ganha a eleição, só quer receber o dinheiro, só quer receber o salário. Eu acho que a gente tem que ter coragem de enfrentar os problemas e dizer às pessoas a verdade. E a educação, e aí, talvez, por conta da educação que eu tive, da formação que eu tive, eu aprendi dessa forma. Dizer às pessoas a verdade e mostrar os caminhos. Rapaz, chegando ao finalzinho do programa, mas antes eu vou tirar outra dúvida aqui. Jamerson, na campanha você pregou que entregaria o carro, entregaria telefone, entregaria uma série de coisas, e eu soube, inclusive, que esses dias a Câmara de Vereadores está passando por uma reforma dos gabinetes. E falando nisso, o presidente da Câmara, o Renato Henrique, lá de Dias Dávila, orçou também a reforma dos gabinetes em torno de R$900 mil. Agora, não é nenhuma novidade vindo de Renato. Para quem comprou uma tonelada de açúcar para a Câmara, acho que os vereadores lá vai ficar todo mundo diabético, viu, Jamerson? Uma tonelada de açúcar. E aí eu queria lhe ouvir, Jamerson, você abriu mão do carro, de tudo realmente, ou outros que eu vi com esse mesmo... Bruno, isso é uma questão de honra. Foi uma questão de honra eu fazer a entrega do carro, do combustível, das passagens aéreas, tudo o que eu prometi, eu cumpri. E para que não ficasse dúvida, devolveu ou não devolveu, lá no Ministério Público. Eu avisei ao Ministério Público, comuniquei ao Ministério Público, comuniquei à Câmara, comuniquei ao Executivo que eu estava devolvendo. Porque
sempre tem um sabido, né? O vereador devolve, eu vou usar. Tá lá. O Ministério Público tem nas suas mãos o documento que eu assinei devolvendo carro, combustível, passagens, hospedagens em hotéis. Tá tudo devolvido. Por que, Bruno, isso? Eu fiz isso. É porque eu não confio no presidente da Câmara, no prefeito? Não, é porque as pessoas, porque tem gente que age de má fé, né? Não entregou coisa nenhuma, sabe que entregou, mas dizendo que não entregou. Então vai lá verificar, tá no Ministério Público, eu não posso mais voltar atrás, porque o judiciário já foi comunicado e eu não quero. Eu acho que a gente não precisa disso enquanto vereador. É um gesto. Eu também não aceitei também que fosse feito no meu gabinete, reforma do gabinete. Eu abri mão da reforma do gabinete, que eu acho que é um dinheiro desnecessário que é gasto nessas reformas. Respeito os vereadores que fizeram, que usam o carro, que usam o combustível, porque não sou eu que tenho que julgar isso, quem tem que julgar isso é o povo. Eu sou suspeito para julgar isso, porque eu sou vereador também. Quem tem que julgar isso é a população, vocês que julguem isso. Foi a minha pauta, eu fui eleito nesta pauta. Os demais vereadores, eu não vi nenhum vereador dizendo que ia devolver carro, devolver combustível, e aí eu respeito. Eu não poderia prometendo isso e não devolver. Mas, Bruno, essa é uma pauta hoje que ela é, vamos dizer assim, segundo plano, porque eu já fiz isso, né? Já realizei. O que dependia de mim, eu já fiz minha parte. O que nós temos que focar a partir de agora são nos problemas maiores da cidade. Eu não posso ficar aqui 4 anos sendo que eu devolvi o carro e o combustível só. Porque aí é muito fácil, né? Ganhei a eleição, se eu ganhar a eleição, eu vou devolver o carro e o combustível. Sim. E vai fazer o quê? É por isso que eu estou na pauta do transporte, da habitação. Eu vou publicar daqui a pouco um vídeo. Já publicou, Vini, o vídeo? Já publicou um vídeo, tá aí nas minhas redes sociais, falando de habitação. Eu estive hoje lá. Os 4 pilares hoje da nossa cidade, pode observar. Você é comunicador, tá todos os dias aqui, tem a ver com habitação, emprego, transporte e saúde. Há outros problemas na cidade, mas esses 4 problemas aqui são os maiores problemas da cidade. Que se um gestor conseguir resolver, ele resolve 50% do problema da cidade. E aí os outros 50%, porque assim, quem não tem transporte não vai na orla. A orla tem o turismo. Se o turista não aparece lá, não vende. Se não vende, não tem comércio. Se você quer precisa ir em um médico, como eu disse a vocês aqui, às 11 horas da noite, você não tem transporte, vai morrer porque não tem transporte. Então, tudo se resolve dentro dessas 4 pautas. As pessoas me procuram muito. James, eu escuto muito. Eu tenho um filho, acho que até eu brinquei outro dia, dizendo assim, rapaz, será que a pessoa está pegando o mesmo texto e mandar para mim? Mas realmente é a verdade. É muita mãe, é muito pai que paga aluguel na cidade, sem habitação. Isso impede que a pessoa cresça, porque a pessoa recebe um salário ali, tem que todo mês estar pagando um aluguel. Eu sei o que é isso, eu pago aluguel até hoje, eu moro de aluguel. Eu sei o que é isso. Eu tenho uma condição melhor, eu consigo pagar o aluguel. Mas e quem não tem? Tem que estar pagando aluguel, tirar todo mês do bolso ali. Dói no meu bolso, todo mês ali, rapaz, podia ser da minha casa, podia ser para investir na minha educação, para eu ajudar minha família, mas não, estou tendo que tirar para pagar aluguel. Então a habitação, ela é o segundo maior problema da cidade hoje. Transporte, habitação, saúde, esses são os maiores problemas da cidade, esses 4 pilares. Tenho focado muito nisso. Transporte, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, são pautas secundárias que merecem a nossa atenção, mas a gente só vai resolver quando resolver esses 4 problemas principais, que são os pilares para que Camaçari saia do século XX e passe a integrar o século XXI. Rapaz, tá chegando o finalzinho aqui. Eu tinha mais algumas aqui, mais e mais, mas vai ter outra ocasião. E a CPI da cesta básica aí da Cidade do Saber, Jamerson, resolveram o quê? Você precisa cobrar dos vereadores. Minha parte eu fiz, mas precisam de 7 assinaturas. Para quem tá nos assistindo aí, tá? Eu perguntei porque Jamerson foi o precursor dessa indicação da CPI da cesta básica que aconteceu em Feira de Santana e o pau quebrou lá, foi uma confusão terrível. Porque quando não se fala da CPI, ninguém faz. Mas quando fala da CPI, todo mundo está preocupado. Eu acho que sou o único vereador que assina tudo. Eu assino qualquer CPI. Não tenho problema de assinar CPI nenhum. Se for para investigar o governo, se for para investigar a oposição, eu estou assinando. Qual é o problema de investigar a CPI? Qual é o problema de fazer a CPI? Não vejo problema nenhum. O meu gabinete, eu abri para o Ministério Público me investigar. Por que os outros não podem ser investigados? Quer dizer, que eu posso ser investigado, os demais não podem ser. Pois é. Então, exatamente. Então, eu falei, citei isso aqui agora, tá, gente? Porque Jamerson pediu
né, tanto a CPI da cesta básica como a CPI da Cidade do Saber, que é uma cobrança, inclusive, da população também, principalmente essa questão A CPI da Cidade do Saber, Bruno, a gente pediu, né, porque o prefeito ainda era vereador, em 2014, 15, se eu não me engano, e não houve CPI, né? Tá aí, parada até hoje, isso tem mais de 10 anos, se eu não me engano, não, 8 anos quase, que a CPI, que nós pedimos. E para mostrar que não era porque eu era oposição, hoje eu pedi uma CPI dentro do governo. Qual o problema disso? Qual o problema disso? Porque houve uma farra das cestas, eu vi, eu denunciei isso na Câmara, vereadores sendo privilegiados, em detrimento de outros. Eu vi dentro da Câmara, vereadores sendo privilegiados, entregando cestas. E agora, qual a origem dessas cestas? Vamos investigar. Não estou acusando ninguém. Agora, que havia as cestas, havia. Foi por isso que há necessidade de uma CPI. A CPI não é só para condenar, é também para inocentar alguém. Com certeza. E Jamerson, rapidinho, você falou também sobre a habitação. Eu vi que você fez uma fiscalização no Burissatuba. O que se resolveu daquelas casas? Adiantou. Aí foi uma coisa boa. Aí tem que parabenizar o governo. Aí tem gente que acha que eu só critico, eu estou parabenizando aqui. Ali foi uma ação boa. A obra começou em 2009. Aquelas casas ali é para pessoas que... E aí tem que falar o nome dela aqui, Vivian Angeli. Parabéns, doutora Vivian. Fez um excelente trabalho. Tem conduzido a Secretaria SEAB com muita maestria, com pouco recurso, com poucos servidores, mas está fazendo a coisa andar. É a prova de que quando você é competente, quando você quer trabalhar, diferente da STT, você consegue resolver. Está aí a prova. A SEAB vai entregar as casas, acho que o prazo de 6 meses a um ano no máximo. Já foram identificadas as pessoas. Hoje foi inaugurado na poligonal ali do Burissatuba das Casinhas, que fica ali naquela região, uma casa, a casa de número 4, para as pessoas que na época moravam naquela região e foram indenizadas, tiveram que sair dali, removidas na verdade, para que essas pessoas fossem lá para verificar as suas condições, quem é que tem direito, quem é que não tem direito, as pessoas que foram dali, retiradas daquele local e tiveram que aguardar a construção dessas casas. Essas casas passaram por 3 gestores, Caetano, Elinaldo e Ademar Delgado. E só agora, esse ano, que as casas têm previsão de serem entregues. Por conta da nossa fiscalização, eu fui para cima, comecei a cobrar, estava tudo parado, não existia nenhuma perspectiva de entrega dessas casas. A partir do momento que eu entrei na briga, essa é a verdade, comecei a lutar por aquilo dali, começou a andar aquele negócio, e aí a secretária soube ouvir, respeitou o nosso mandato. Isso foi importante, essa parceria entre a secretaria e o vereador. É por isso que é bom ter essa boa relação, respeitar o vereador e respeitar o secretário, há esse respeito mútuo. Então, as informações começaram a chegar, eu comecei a mandar informações, pedir informações, as coisas começaram a chegar, a obra destravou. Hoje você vê lá, na casa número 4, pessoas chegando para garantir seu direito, porque a casa número 4 é a casa que foi escolhida para que a população fosse ser atendida. Hoje está lá, as obras de pavimentação voltaram, as reformas voltaram, o rede de esgoto está retornando e as casas vão ser entregues com fé em Deus à população que tanto precisa. E o transporte universitário, James, como é que está acontecendo? Olha, eu fui procurado, né, por estudantes, e aí eu vou falar do que eu sei. A gente não pode também estar dando opinião sem saber do que se trata. Marquei já uma reunião com o coordenador do transporte universitário para que a gente possa conversar a respeito do tema, porque é muitos temas. Olha aqui o que eu já falei, transporte, habitação, segurança, já falei aqui de uns 20 temas. E eu entro em tudo, eu não me escondo. Eu vou ter que ir lá conversar, eu tenho que ser justo, eu tenho que ir lá conversar com o coordenador do transporte universitário. Eu já ouvi os estudantes, agora vou ouvir ele para tentar ajudar. Eu não posso emitir uma opinião sem ouvir ambos os lados, saber o que está acontecendo. Aí, a partir daí, Bruno, assim que eu tiver a resposta, eu lhe dou em primeira mão. É isso aí, 14h03, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias. Hoje eu recebi aqui o vereador Jamerson e nos destaques de hoje sim oferece 56 vagas de emprego, estágios para Salvador e região metropolitana nessa quarta-feira. Devido à pandemia, todo o atendimento na unidade é realizado de maneira híbrida. 7 traficantes são capturados com armas e mais de 1.000 porções de drogas em Salvador. O flagrante ocorreu durante patrulhamento na localidade de Guiné, após denúncias de moradores. Rui Costa autoriza a realização de eventos com 1.100 pessoas na Bahia.
Na Assembleia da ONU, Bolsonaro afirma que o país não vive mais casos de corrupção. E, para finalizar, vamos para o boletim epidemiológico atualizado direto da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde de Camaçari. São 630 óbitos, 24.521 confirmados, 27 ativos. Já o vacinômetro, ele diz o seguinte, que nós já temos 38,85% da população vacinal de Camaçari e são 85.196 total de vacinados com a primeira e segunda dose, mais 587 da terceira dose. Jamerson, obrigado pela sua participação, sempre bom trazer você aqui, porque você traz essas informações, e como eu sempre digo para todo mundo, a gente tem que trazer a fonte, porque é a pessoa mais indicada para falar o que é verdade ou o que é mentira, tá? Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Jamerson é vereador de oposição de situação? Eu sou vereador de governo, agora eu estou aqui pelo povo. Eu estou na base do governo, mas se tiver errado, não conte comigo. Se for fazer algo de errado, já me tire do meio, que eu não compactuo. Se a oposição tiver uma proposta boa, pode contar comigo. Se tiver errado, cai no cacete. Não tem esse negócio de aliviar, não. Tá respondido aí, viu? Que mandaram pra mim, mandaram pra eu perguntar, pronto, tá respondido aí, viu? Se ele é de oposição em situação. Jamerson, mais uma vez, lhe agradecer e dizer que a gente sempre vai estar à disposição aqui quando você estiver à disposição também. Quem tem que estar à disposição sou eu, porque é minha obrigação estar aqui, prestando esclarecimento à população da minha pauta. É minha obrigação, eu tenho que prestar contas não só do mandato, mas do comportamento que eu tenho dentro da política. As pessoas estão me procurando bastante, já me procuraram, aí agora parece que o PSL e o DEM vão fundir, e aí as pessoas querem saber se eu vou ficar no partido, se eu não vou. Inicialmente devo ficar sem partido, porque pode ser que eu tenha outras pretensões que o partido que vai se formar não corrobore comigo. Então eu tenho que primeiro ouvir. O presidente municipal do Democratas é meu amigo, Helder Almeida, já me conversou bastante sobre a fusão. O também presidente do partido, Tiago Peixoto, que é meu amigo também pessoal, já conversou comigo sobre a fusão do partido, mas eu preciso conversar com o povo, né? Saber do povo o que é que o povo acha. Se eu tenho que ficar na nova legenda, se eu tenho que ficar sem partido, se eu tenho que buscar outro partido. Então, ouvindo. Política é ouvir, a arte de negociar. As pessoas têm que tomar decisões na política ouvindo a sua base. O meu desejo era na campanha. Eu não pude colocar todo o desejo que eu tinha impresso na campanha porque a base me pediu. A base que eu falo foi aqueles que me apoiaram, meus aliados. James, segura aqui, não, é aqui, claro. O que for da minha personalidade, eu nunca vou, isso é inegociável. Mas quem está me ajudando tem que ser ouvido. Né? Quem está me ajudando, que são os meus assessores, a minha família, os meus eleitores, os simpatizantes das minhas causas, esses eu escuto. Dificilmente eu escuto quem não gosta de mim. Quem não gosta de mim eu terceirizo. Veja que a pessoa está falando lá, me dê um relatório do que está falando aqui, porque também tem que ouvir. Tem que saber o que está pensando no adversário. Mas na grande maioria eu gosto de ouvir, né? Para combinar as coisas, para que não fique feio. Então é nesse sentido aí, Bruno, que eu agradeço a você pela oportunidade mais uma vez, dizer à população que fique atenta ao meu mandato. Vai ser importante que a gente esteja juntos, que eu preciso do apoio de vocês, eu preciso crescer politicamente, para que em 2024 a gente retome essa cidade com os filhos de Camaçari. É uma boa pegada isso aí, viu? É uma boa pegada, viu? Que volte, que as pessoas estão esperando isso, mais emprego, como o Jamerson falou, esses 4 pilares que a gente também ouve aqui o tempo todo. 14h08, obrigado aí pela participação de todos vocês, tanto na rádio como na TV. Mandar um abraço também para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais. Às 20 horas eu estou aqui com o nosso podcast, amanhã ao meio-dia com o programa Folha Notícias. Tchau, tchau. Você está ouvindo a Rádio Folha News. Rádio Folha News.